Não saber falar inglês é não estar preparado para ser enviado para as nações. Destrave a fluência no segundo idioma e fique fluente em inglês em até 6 meses. Clique agora no link da descrição. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus te amo. O profeta Elias viveu no mesmo tempo que Acabe e Jezabel. Deus levanta o profeta Elias para confrontar Jezabel e Acabe. A gente já deu a explicação sobre Jezabel, né? O intuito dela de matar os profetas, porque se mata o profeta, o povo não recebe a palavra. E se o povo não recebe a palavra, é mais fácil de ser enganado. Então, ela arrumou um bom caminho, matar os profetas. Quando Elias aparece no capítulo 17 do livro de Reis, ele aparece no capítulo 17 já em grande estilo. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Nossa, já aparece em grande estilo, né? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos, ou os corvos, lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Então, manifesta-se um profeta com extrema intimidade com Deus, a ponto dele ir diante do rei e desferir um decreto: não vai chover diante da minha palavra. E ele recebe instruções claras de Deus para ele se esconder perto do riacho de Querite, e ele recebe comida. Deus sustenta Elias. Já parou para pensar o que é isso? Corvo trazer carne, gente? É verdade. Corvo trazer carne e não comer? É verdade. Porque corvo Né? não dispensa carne. Porque corvo não dispensa carne, mas debaixo da ordem de Deus, o corvo vinha de manhã e de tarde trazer comida para Elias. E aí o riacho seca. O Deus que faz o corvo trazer carne, será que ele não era Deus para fazer outro riacho brotar? Ou falar com ele, quando ele falou com Moisés: fere a rocha que vai sair água daí? Mas é tão interessante que tem tempo na nossa vida para todas as coisas, né? Então houve um tempo em que Deus escondeu Elias, mas houve um tempo que Deus quis levar Elias para abençoar a viúva. E ele então falou assim: olha, você vai procurar uma viúva em Sarepta, você vai dizer isso, isso e isso para ela, e é através agora da mão da viúva que eu vou te sustentar. Olha que coisa. Ela estava catando gravetos para fazer a última refeição, comer com o filho e morrer. E Deus manda, não mandou Elias para um palácio, não mandou para alguém abastado, mandou para uma viúva. Quer dizer, a viúva era que deveria ser ajudada, mas Deus faz que aquela mulher abra a porta da bênção quando ela sustenta o profeta. E ele pede água, ela vai buscar água e fala assim: aproveita e traz pão para mim. Ela falou: senhor, não tem dinheiro de trazer comida para você não, porque eu tô aqui catando os gravetos para fazer a última refeição com meu filho e morrer. E ele falou assim: não, mas você vai me dar. A última refeição você vai me dar. E não vai faltar para você, nem para sua casa. E ela obedeceu. Ele tinha tanta autoridade na palavra dele que ele realmente tinha a palavra do Senhor na boca dele. Ela obedeceu e a bênção do Senhor veio sobre aquela casa. E não faltou azeite, e não faltou farinha, e a bênção do Senhor entrou naquela casa. Porque Deus tinha um propósito de continuar sustentando Elias, mas Deus também tinha um propósito na vida daquela mulher e da família dela. E a bênção não acabou aí.
Daqui a pouco o filho morre. O único filho daquela mulher morre. A história de Elias e Eliseu é tão parecida, né? Ele sobe no quarto, pega o menino, sobe no quarto superior, exatamente como Elias fez com a sunamita, né? E ele deita em cima do menino e o menino ressuscita, ele traz o filho vivo e ela reconhece, realmente você é um homem de Deus. Glória a Deus. Coisas extraordinárias estão acontecendo aqui, não é, gente? Amém. Mas ainda tinha os profetas de Baal. E ele chega e ele se apresenta de novo. Quer dizer, 3 anos Acabe caçando Elias. Porque ele fechou o céu e desapareceu. E o povo morrendo de fome, tudo seco. Cadê Elias? Cadê Elias? Manda pegar Elias. E aí Elias vai lá e fala assim, olha, eu quero fazer um teste de força. Eu quero um confronto com os profetas de Baal. Vocês estão ensinando que Baal é Deus? Nós vamos ver quem que é Deus. Quem é Deus em Israel? E aí tem aquele confronto que nós conhecemos e desce fogo. E Elias é bem humorado ainda por cima, né? Ah, clama mais alto. Às vezes Baal tá no banheiro. Baal tá ocupado. Ele ainda debocha dos profetas de Baal. E aí acontece a manifestação maravilhosa e todos em Israel viram a manifestação de quem realmente é Deus. Elias estava querendo revelar o poder de Deus ao povo que estava com a mente dividida, estava confuso. Mas Baal é Deus, Deus de Israel que é Deus. O povo estava confuso. E diante da manifestação do poder de Deus, os profetas foram mortos, ele criou. Aí você pensa, uau, esse cara está na passarela. Agora ele vai. Agora, pronto. Agora, depois dessa, se Jezabel e Acabe não caem de joelho diante do Deus de Israel, né? E aí, para completar, ele ainda fala assim, olha, pode pegar seu carro e descer, porque vai chover, chuva pesada. E Acabe vai e ele prende a túnica no próprio cinto e corre no poder de Deus, ele corre mais rápido que o carro de Acabe. Gente, é cheio de detalhe do poder de Deus que operava em Elias. É um negócio sobrenatural, né? O nível de intimidade que Elias tem, o cara nem morreu, né? Foi trasladado. Por aí você vai sabendo. Mas, logo depois de enfrentar os profetas de Baal, tanta manifestação do poder de Deus, ele tinha sido sustentado pela mão do próprio Deus através do bico de um corvo. Ele tinha sido sustentado por uma viúva que estava prestes a morrer de fome, e ele não só é sustentado por ela, mas ela e sua casa é sustentado pelo milagre de Deus na vida de Elias. A farinha não se acaba, o azeite não se acaba, e ele ressuscita o filho. Quer dizer, ele tá vindo debaixo da manifestação poderosa de Deus. Ele caminhava no Espírito, no poder, na autoridade do Senhor. Mas depois de vencer os profetas de Baal, Acabe chega lá e conta a Jezabel o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. No verso 19, por isso Jezabel, no capítulo 19, verso 2, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela, ou zimbro, né, em outras traduções, e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se, Senhor. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Olha Deus alimentando de novo Elias. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Vamos até aí por enquanto. Como que a gente caminha vendo tanta maravilha acontecer?
Como que eu caminho sendo sustentado por Deus, tendo autoridade de fechar o céu, não vai chover, agora vai chover, porque eu orei para Deus abrir, e vai chover. Você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Está vendo alguma coisa? Estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora vai chover, pode correr que vai chover. E ele sai correndo e corre mais do que o carro de Acabe. Ou seja, era um homem que vivia uma vida sobrenatural. E Elias ficou deprimido. Elias ficou deprimido. A gente não entende por quê. Aí a gente escuta uma música da Ludmilla, perto. Vamos ver se eu lembro dela. Nunca parei de lutar, ela fala assim: cansaço, desânimo, logo após uma vitória, desgaste, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está aqui, preste muita atenção, ouça o que diz o coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Gente, há um movimento das trevas depois que nós experimentamos muito em Deus. Sempre haverá. Jesus estava no Getsemane e ele sabia que ele estava ali para glorificar a Deus, que a sua morte e ressurreição iria religar, reconectar o homem com Deus. Mas ele falou para o Senhor: se possível, passa de mim esse cálice. E o nível de angústia que ele experimentou fez ele suar sangue. Se Jesus experimentou essa angústia, esse nível de angústia, se Elias, depois de uma vitória dessa, deita debaixo de uma árvore e pede a morte para si, por que a gente acha que a gente é superior? Isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte da nossa, de estarmos vestidos dessa roupa mortal. Jesus estava vestido da nossa roupa, vestido da nossa humanidade. Por isso ele também foi afligido na sua alma, nas suas emoções. Agora, a nossa alma, ela não pode governar. Toda vez que a nossa alma governar, nós vamos tomar decisões equivocadas. Nós vamos meter os pés pelas mãos. Nós vamos sucumbir diante da luta, da batalha. Por isso que eu achei interessante que a Ludmilla, ela fala o que acontece, né? Que vem para tentar ferir o valente de guerra em meio às suas guerras. Né? O valente de Deus em meio às suas guerras. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Foi o que aconteceu com Elias. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. Espere que, gente, nós estamos nesse mundo, um mundo jaz no maligno. E nós estamos lutando as batalhas de Deus e o nosso adversário, ele é real. Não subestime o poder do inimigo. Mas uma diferença que a gente vê, Jesus foi para onde? Para orar. Foi para o Getsemane. Foi buscar, ele estava sendo prensado, mas ele estava ali orando. E pedindo ajuda para os discípulos: ora comigo, fica comigo, vigiai comigo em oração, que o Senhor é a fonte, gente. Nós vamos viver luto, nós vamos viver desânimo, nós vamos, como Elias, ter dias que a gente vai deitar debaixo de uma árvore ou na cama mesmo, vou falar: não quero sair daqui não, não estou dando conta não. Como é que eu vou continuar? A gente não consegue vislumbrar um futuro. Isso não é endemoniamento não, gente. Não, você não está endemoniado, mas não subestime o seu inimigo. A única doença que a gente não tem vontade de se recuperar dela é a depressão. De todas as outras doenças, a gente quer sobreviver.
A gente quer lutar, a gente quer o remédio, o tratamento, um médico. Mas a depressão não, a depressão você quer morrer. Então não subestime, ela não é uma doença qualquer, ela é uma doença, mas ela não é uma doença qualquer. E ela se torna uma porta de entrada para Satanás nos paralisar, nos intimidar. Quantos pensamentos às vezes vêm sobre nós? Não vou dar conta. Será que eu escutei certo? Por que Deus não está ouvindo a minha oração? Por que Deus abençoa tantas pessoas e eu não consigo ver a bênção do Senhor dentro da minha própria casa? Quantas vezes nós somos intimidados e confrontados com as mentiras e as acusações do nosso adversário? E se nós não nos voltarmos para a fonte e não comermos a comida de Deus, gente, nós vamos sucumbir. Se não fosse aquele anjo, o Senhor chega lá e Elias, ó, Sacode. acorda ele, come essa comida. Ele come e deita de novo. Mas ele insistiu. Às vezes a gente vive muita coisa, aí a gente entra no quarto, lê a Bíblia um dia, ora um dia, e fala, não resolveu, deixa pra lá. Não, gente, não é remédio. A palavra de Deus, a oração, as disciplinas espirituais, elas não são um remédio que você toma quando você está doente. Elas são a prevenção. E quando o dia mau chegar, não as abandone. Porque a primeira vontade que a gente tem quando o dia mau chega é parar de orar e parar de ler a Bíblia. É ou não é? É. Eu me lembro que a Estela, quando perdeu o Mateus, ela me falava assim, Helena, eu levanto de manhã sem força para sair da cama. E eu vou pro computador e ligo uma mensagem. E deixo a mensagem entrando. Depois eu ligo outra, e outra, e outra, até Deus falar comigo. Até Deus falar comigo e me dar ânimo e fôlego para viver aquele dia. Eu ponho pregação em música, pregação em louvor. E quantas vezes Deus usou sua vida, glória a Deus, para me levantar e viver o dia que eu tenho para viver. E no outro dia, eu fazia a mesma coisa. Porque eu não tinha força. Eu não tinha força para orar. Então eu enchia a minha mente, a minha memória, a minha cabeça da palavra do Senhor. Quantas vezes, gente, eu tô sem força para nada. O que eu faço? Aí eu coloco a Bíblia falada, né? Hoje a gente tem tanto recurso. Põe a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a primeira reação que a gente tem diante da adversidade, do medo, do desânimo, do abatimento, é nos fechar para Deus, é brigar com Deus, é se afastar da igreja. Quer dizer, a gente faz tudo o contrário. A gente toma um caminho de morte. Deus providenciou comida. O mesmo Deus que providenciou a carne que os corvos levaram, providenciou pão quente que o anjo levou. Ele foi alimentado por corvo, foi alimentado por anjo. E ainda assim ele não conseguia se erguer sozinho. Saiu dali com aquele alimento. Caminhou 40 dias e onde que ele foi? Se meteu numa caverna. Ainda não melhorou. Ainda não ficou bom. Mas ele continuou querendo ver a mão de Deus. Ele continuou querendo. Por que ele ficou deprimido? Talvez porque ele criou uma expectativa. Depois da manifestação daquele poder, que Acabe e Jezabel iriam mudar. Talvez. A gente cria expectativas, mas o poder de Deus que fez o fogo descer, queimou o sacrifício, queimou as pedras, lambeu a água. Pelo amor de Deus, não é possível que esses dois cabeça duras não vão ver. Expectativas frustradas nos levam para a depressão, né? Orações não respondidas. Quantas vezes eu tive vontade de parar? Quantas vezes eu falava, não vou não, Senhor. Vou desfazer esse compromisso, Senhor. Tem 8 anos que eu oro pela minha filha primogênita. Continua orando para você vai alcançar. Continuo desde. Continue. Eu orei 20 anos para estar aqui. Minha filha vive uma vida louca. Eu sei, mas
Continue orando. Você vai alcançar. E é um tapa na minha cara todo dia. Dói todo dia. A fé é isso. Deus testa a gente. Se a gente tem fé, você continua, você alcança. Eu alcancei, mas levou Janeiro 20 vai virar anos. pregadora, gente. Eu levei 20 anos. Eu falo para todo mundo que Deus não faz mágica, Ele faz milagre. Exatamente. Então, E sabe o que me continue. conforta? Hum. O que me conforta é que se eu já orava, Isso. agora eu oro mais. Oro mais. Se eu já cria, Glória a Deus. agora eu Eu creio, creio mais. mais. Então se toda essa luta, todo esse deserto me serviu para aproximar mais de Deus, para eu ter um outro olhar para o Miguel, para a Sofia, para o Arthur, procurar não errar com eles onde eu errei com a Clara, já vai ter valido a pena. Glória a Deus. O que eu quero dizer é não se afaste da fonte da sua cura. Não interessa o que você está vivendo. Não interessa qual a sua oração não é respondida. Não interessa o que você esteja esperando. O Senhor é bom, isso é um fato. Ele é fiel e poderoso, isso é um fato. E se ainda não chegou aquele momento dele se manifestar, agora, isso não vai me fazer desistir ou querer morrer. Amém. Amém. Mas já teve dias muito difíceis. Dias que eu não me achei habilitada para ministrar o Evangelho. Eu ouvi de irmãos da fé: quem é você para continuar ministrando? Tenha fé. Eu sou imperfeita. Serva de E é Deus. tudo sobre querida. Deus, tudo sobre o que Ele faz, quem Ele é, o poder que Ele tem. E Elias se tornou uma inspiração para mim. Porque se um homem que experimentou as coisas que ele experimentou também teve dias difíceis, eu também posso ter, você também pode ter. Amém. É humano. Aleluia. Amém. Amém. Mas o que eu quero dizer para vocês é: não fique deitado debaixo do zimbro. Não aceite esse pensamento: eu quero morrer. Eu não sirvo. A gente não serve mesmo não, gente. Deus nos usa por misericórdia e graça. Não é pelo nosso mérito ou pelo nosso demérito. Então nós vamos na autoridade do nome do Senhor. Nós vamos na confiança de que Ele pode fazer infinitamente mais. Amém. E Deus se manifesta a Elias não como ele esperava. A gente sempre espera que Deus atenda a nossa oração do jeito que a gente quer. Que Ele faça esse manifesto do jeito que a gente espera. Mas Ele veio num sussurro. Sussurro. O Deus Todo-Poderoso que jogou fogo do céu se manifestou para Elias no sussurro. Ele falou: você pensa que você está sozinho? Você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Glória. Você pensa que você está sozinho na sua dor, na sua luta? Você não está sozinho, tem muita gente lutando. E o Senhor é quem está no sustento. E sabe qual que é a grande maravilha de pertencer ao Senhor, como a gente acabou de cantar? É que Ele não vai desperdiçar nada. Amém. Aleluia. Tudo que a gente passa, tudo que a gente atravessa, toda dor, todo luto, toda perda, toda necessidade, toda oração que parece que não vai ser respondida, se prolonga o período da espera, toda espera. Não é à toa que a palavra esperança sai da palavra espera, né? A espera está dentro da esperança. Sigamos com esperança. Esperando a redenção de todas as coisas, esperando a manifestação do Filho de Deus, esperando o reino de justiça do Senhor, esperando que as orações sejam atendidas de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável e a gente pode descansar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então não se afaste. Não se afaste da sua fonte de cura. Você está atravessando uma luta pessoal aí? Você está com alguma coisa atravessada na sua garganta? Entrega para o Senhor. E come dele. E bebe dele. Da comida que ele provê. Se alimente dele. Se fortaleça nele. Porque com essa comida que às vezes você despreza, que é o seu devocional matinal, você vai caminhar 40 dias. Não despreze o pão da vida. Aproxime-se, achegue-se. Fale com Deus.
Rasgue o seu coração. Não, olha, gente, como eu disse, vou voltar a responder. O que não agrada a Deus é a hipocrisia. Seja honesto. Tem dias que eu já rasguei meu coração pro Senhor. Senhor, eu não estou dando conta, não, Senhor. Faz alguma coisa, Senhor. Você não está me ouvindo, não, Senhor. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que ela está passando por isso? Eu consagrei no teu altar, Senhor. Faz alguma coisa, Senhor. Mesmo quando eu não vejo, eu sei que Ele está fazendo. Amém. Cada um tem seu processo. E eu sei que Ele não está trabalhando só nela. Ele está trabalhando em mim. Ele está trabalhando no João. Ele trabalha na Sofia. Ele trabalha no Miguel. Ele trabalha no Arthur. Ele está trabalhando em nós. Amém. Confia. Caminha. Caminha. Se fortaleça na comida, na bebida que Ele põe para você. Não despreze o alimento que Deus provê para você, seja através dos corvos ou seja através do anjo. O que Ele te der para comer, come e bebe e deixa Ele te sustentar, porque na nossa força nós não nos sustentamos sobre as nossas próprias pernas, mas quando nós contemplamos o Senhor, nós iremos subir a montanha, ouvir o seu sussurro e sermos fortalecidos para terminar a jornada.